Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós precisamos estar firmados no Senhor, declarando, e Ele estará conosco. Minha saudação a todos, na paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Que bom receber os nossos convidados que estão ou pela primeira vez ou mais vezes conosco. Que bom que vocês vieram. E vamos juntos, com certeza, aprender da Palavra do Senhor. A Palavra de Deus é o nosso alimento diário. E eu creio que Deus quer falar conosco nesta noite também, trazendo a nós uma palavra profética. Eu quero trazer uma palavra profética para vocês, baseado num tema que é bem relevante. Semana passada foi ministrado aqui sobre o trabalho, né? Sobre a estrutura de trabalho de cada um de nós. E aos olhos de Deus, dentro do plano de Deus, o que é o trabalho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o voluntariado, sobre o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário também é algo de bastante necessário para o cristão, mas também muito perigoso. Trabalho voluntário já feriu muita gente. Muita gente, muitas pessoas foram feridas quando cheio de amor, quando cheio de vontade, tiraram tempo para ajudar pessoas, para ajudar uma entidade, para prestar o seu serviço. E foram feridos, às vezes, porque não foram mal correspondidos, porque tiveram algumas situações de incompreensão. Enfim, geralmente isso acontece quando alguém vai fazer o seu trabalho voluntário, já faz voluntário, já faz sem pensar em retorno, né? E ainda acaba, às vezes, sendo mal compreendido, mal entendido. E aí, muitas vezes, essas mesmas pessoas que se feriram, às vezes, fazendo algo voluntário, ela se sente receosa de fazer de novo, com medo de se machucar. Elas, mas eu vou começar tudo de novo, vou servir, vou ajudar, e aí corro o risco de me machucar de novo. Queridos, é natural que uma pessoa sincera, um indivíduo sincero e voluntarioso, é natural que ele se fira às vezes. Ele não está imune de ser ferido, por exemplo, com a ingratidão de alguém. Ele não está imune de ser ferido pela falta de respeito, pela falta de consideração. Porque nós trabalhamos com pessoas. E as pessoas nem sempre estão da forma que a gente gostaria que estivesse. As pessoas nem sempre estão naquele dia igual ao nosso. E aí a gente se fere. Agora, quando alguém faz uma boa ação, o cristão, ele é ensinado, quando ele faz alguma boa ação, ele nunca deve esperar nada em troca. Quando você fizer uma boa ação, não espere nada em troca, nem elogio. Nem elogio. A tendência, humanamente, há uma tendência de a gente querer esperar algo em troca. E eu entendo, meus irmãos, que é dever de quem recebe uma boa ação, ou de alguém que vê uma boa ação de alguém, é dever desse elogiar. É dever desse valorizar aquilo que está sendo feito. É dever nosso. Eu entendo como um dever nosso. Valorizar as boas ações de alguém. E se puder, comentar. Não lisonja, né? Não aquele negócio de passar a mão. Também elogiar e valorizar sem esperar nada em troca. É o dever do cristão. Agora, meus irmãos, mesmo que isso é natural e não é pecado,
Mesmo que a gente faça sem alguma boa ação, sem esperar nada em troca. Mesmo que a gente faça uma boa ação sem esperar reconhecimento, é natural do ser humano ele querer ser reconhecido. É natural. E não é errado. Não é errado você querer ser reconhecido. O que é errado é você colocar todas as tuas ações nesse reconhecimento. Colocar todas as suas fichas nesse reconhecimento. Esperar que esse reconhecimento seja matemático. Você fez e reconheceu e recebeu o reconhecimento. Aí a gente acaba se frustrando, se machucando, se ferindo. Qual é a intenção do coração de fazer algo voluntário? Isso tem que ser pesado para nós. Por quê? Por que é importante nós falar desse voluntariado? Porque, irmãos, um homem ou uma mulher de Deus, ele tem a sua característica principal de servo. E o que é um servo? Nós confundimos às vezes o servo com o escravo. O servo é aquele que deliberadamente se coloca a servir. O escravo, ele é obrigado a servir. Nos tempos da Bíblia, nessa época ali do início do Novo Testamento, desse período, existia uma lei que era a lei da orelha furada. Como funcionava isso? Era normal as pessoas terem escravos. A sociedade, a cultura da época dividia. Não é a Bíblia que é a favor de escravo. A Bíblia nunca foi a favor da escravidão. A Bíblia conta uma época, ela narra uma época, e nesta época em que ela narra, que a narrativa bíblica acontece, existia a escravatura e era natural na cultura dos povos. E dentro dessa cultura, dentro desse contexto, existia uma situação que, se um escravo ganhasse a liberdade, ele era escravo e ele ganhasse a liberdade, ele tinha o direito de dizer para esse senhor: bem, eu já ganhei a liberdade, então eu posso ir para montar minha casinha, construir a minha família fora daqui. Mas se esse escravo, ao ganhar a sua liberdade, dissesse para o seu ex-dono: olha, eu gosto daqui, eu vivo bem aqui, embora eu sendo escravo, você me tratou bem, e agora você me deu liberdade, eu quero continuar aqui. E aí tinha uma lei que chamava, o dono dizia: tudo bem, você quer continuar aqui, então você vai viver aqui na minha propriedade, continuar vivendo e fazendo o que tu estás fazendo, livre para ir embora a hora que você quiser, mas todo mundo precisa saber que você é um escravo livre. Então vem cá que eu vou furar a tua orelha. E aí era pego um ferro quente, trazido e furada a orelha. E era visível da sociedade, aquele que tivesse a orelha furada, mesmo que estivesse trabalhando ali, sabiam que ele estava livre. Era um escravo que voluntariamente servia a este senhor por amá-lo, por honrá-lo e por aquilo que esse senhor o tinha feito. Tu não está se identificando aí? Você não está se identificando que você servia ao pecado, escravizado, correndo o risco de morrer sem salvação? E um dia alguém te deu essa liberdade através do sacrifício lá na cruz do Calvário e disse: você está livre. Aleluia, você está livre.
Você pode ir e voltar, você está livre, você não deve mais nada. Você estava escravo do pecado, mas você está livre. Aleluia. E aí, voluntariamente, você diz assim: ei, eu estou livre, eu posso fazer o que eu quero, mas eu vou servir aquele que me libertou. Aleluia. Eu vou deixar ele furar a orelha. E o cristão é isso, é um escravo libertado, é um escravo de orelha furada. Por isso que nós servimos, por isso que nós nos dedicamos a este que nos libertou. Não é porque ele exige, não é porque ele manda, não é porque ele obriga, não é porque ele cobra, mas o servir é por gratidão. Quando esse pessoal está aqui adorando ao Senhor, ensaiando 3 vezes, às vezes por semana, 2 vezes por semana, se esforçando, pagando às vezes os seus instrumentos, comprando e se esforçando, eles têm um sentimento de servir, porque show não dá lucro, né? Aqui não dá lucro show, né, meus queridos? Mas eles têm um sentimento de servir, de cantar e adorar o Senhor e fazer com que nós o adorem juntos, porque são escravos da orelha furada e têm o prazer de servir o seu Senhor. Aleluia. Quando você vê essas irmãs e irmãos aqui envolvidos no departamento infantil, que domingo já chegaram com salada de fruta, com brincadeiras, com alimento para as crianças, com alegria, sorriso no rosto, não é porque alguém manda, não é porque alguém exige, não é porque alguém cobra, não é porque Jesus cobra, é porque elas têm prazer em servir, aleluia, aquele que um dia lhe tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nós cristãos servimos por amor. Nós cristãos prestamos um serviço por alegria. Infelizmente, aqueles islâmicos que vão lá e se enchem de bomba e explodem-se no meio de uma estação de metrô, num ambiente, eles servem, sabe quem? Eles servem a Alá. E eles se explodem, sabe por quê? Para eles poderem ir para o paraíso e ganhar 144 virgens. Que absurdo, que loucura, que interesse pessoal é esse? E ainda se ganhasse, né? E se ganhasse daria um problema, imagina 144, né? Qual é a motivação? Muitos vão e são motivados a servir nos clubes de serviço da sociedade, a fazer alguns clubes de serviço, alguns bailes, algumas festas, motivados na satisfação pessoal, na paz de espírito por servir. Automaticamente foca para si. Agora o cristão serve, aleluia, para aquele que nos deu a vida. O cristão serve para adorar, para valorizar aquele que nos amou primeiro. O cristão serve por aquele que morreu, aleluia, em meu lugar. É por isso que o cristão serve. É por isso que nós servimos. É por isso que nós voluntariosamente nos apresentamos para fazer o serviço do Mestre. Isso é voluntário. Isso é o voluntariado cristão. É o prazer de servir por aquele, em gratidão por aquele que já fez algo grande por nós e que nós não tínhamos como fazer e nem pagar. Então, meus amados, o ato então já que somos cristãos e já que estamos no processo de servir, que nós façamos certo. Muitas vezes a gente se machuca em algumas coisas, geralmente é porque a gente não sabe lidar com aquelas coisas, não é verdade? Por que a gente não deixa as crianças pequenas pegar faca, por exemplo? É porque eles não sabem lidar com aquela ferramenta. Por que a gente não dá uma moto de 108, 250, 300 cilindrada para uma criança de 12, 13 anos? Mesmo que tivesse condições. Porque a gente não quer que eles se firam. Porque eles não estão habilitados para isso. Então, meus queridos, às vezes no serviço cristão, a gente é ferido, não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes, porque a gente não está habilitado para esse serviço. Não está com as ferramentas próprias ou não está no ambiente. Agora, deixa eu dizer uma coisa.
Qual é o serviço principal da igreja? Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. E eu já comecei agora a falar de Mateus 28, 19 e 20. E por os próximos 4 anos vocês vão ouvir eu falar de Mateus 28, 19 e 20. E se não terminar nos próximos 5, próximos 6, mas no mínimo 4 anos eu vou ter que falar aqui de Mateus 28, 19 e 20. Por quê, meus irmãos? Porque aqui está a missão principal da igreja. E em cima desta missão principal da igreja, vem todo outro contexto. Então, se nós fizermos como cristão a missão principal, as outras situações acontecerão ao natural. E diz o texto: portanto, ide e fazei discípulo das nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou fazendo a minha versão aqui, a versão de vocês pode estar um pouquinho diferente. O que Jesus está dizendo? No 18, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando que a gente invoca o poder que tem? Quando o assunto é sério, não é assim? Você pai e você mãe, nunca chegou um momento de opa, quem manda nessa casa sou eu. Porque o filho já estava alteradinho demais. Porque daí tu invocou o teu poder, porque o assunto era sério. Quem nunca pai e mãe chegou assim para o filho, olha bem aqui no meu olho, é assim o assunto, porque eu sou teu pai. Ele invoca o poder que tem, porque o assunto é sério. Jesus, em quase todos os momentos da sua caminhada, ele não invocava o poder que tinha. Até quando chegavam para ele e questionavam para ele fazer alguma coisa com o seu poder, ele dizia, não. Tem o profeta Jonas aí, para dar testemunho, tem os outros, tem Ló, tem a Sodoma e Gomorra, não precisa de eu dar testemunho de mim. Mas nesse momento aqui, ele já tinha morrido, ressuscitado, recebendo todo o seu poder, a sua autoridade de novo, que Filipenses 2:5 diz que ele se esvaziou do seu poder, da sua autoridade, tornando-se homem. Aí ele volta a ser Deus de novo, porque Deus não poderia morrer, Jesus morre como homem. Ele volta a ser Deus de novo, ele tem todo o poder, toda a autoridade, e ele diz, é-me dado toda a autoridade. Então o negócio é sério. Olhe para mim, é-me dado toda a autoridade. Aí eles olham, os discípulos, qual é? Que vem agora? Chegou o momento de nós subir? Não. Ide e fazei discípulos das nações. Discípulos é talmide no hebraico. Discípulos, no plural, talmidim no hebraico. Para nós, discípulos, se você for lá olhar na tua Bíblia e procurar no dicionário, vai achar aprendiz, aluno, no português, a tradução de discípulos. Porque essa é uma versão grega. E nós não entendemos o que é ser discípulo. Da forma nossa aqui nós não conseguimos compreender o que é um discípulo na questão que Jesus envia. Jesus trabalhou de várias formas como ensinador. A forma grega, essa que eu estou usando aqui, é a forma grega. Uma pessoa falando e uma plateia escutando e aprendendo. Essa é a forma grega. Jesus usou isso, por exemplo, no Monte das Oliveiras. Ele senta lá no monte, as pessoas sentam mais para baixo e ele ensina da forma grega. Outro dia ele estava lá, a multidão estava grande, e ele diz assim, esse pessoal não vai me escutar, mas eu sei que o mar carrega a voz e leva para a terra. Então vamos afastar o barco, vamos ficar lá uns metros da praia, e eu vou ensinar, e o mar vai levar a minha voz para as pessoas sentadas na praia. Forma grega. Agora, quando ele nos envia, ele usa a forma hebraica. Ide e fazei discípulos. Talmidim. Por quê? Porque o discipulado não é dessa forma aqui.
Porque discípulo é aquele que pisa onde o mestre pisa. Discípulo, a palavra, a explicação de um discípulo é esta. Da palavra discípulo no hebraico é aquele que pisa aonde o outro já pisou. É aquele que consegue andar no rastro do outro. Diziam os meninos hebreus de 10, 12 anos, o maior sonho do menino hebreu de 10, 12 anos na época era de seguir um grande rabino, de pisar aonde um grande rabino estava pisando. Existiam grandes rabinos na época de Jesus, famosos. Eliel era um famoso da época de Jesus, Gamaliel, outro famoso, enfim, vários rabinos famosos. E todo menino dizia assim: o meu sonho é eu sujar-me com a poeira das alparcas do meu mestre. Meu sonho é pisar aonde o meu mestre o mestre Gamaliel pisou, o mestre Eliel pisou, o mestre fulano pisou. Por isso que João Batista diz, né, para Jesus. O que João Batista diz quando Jesus está chegando no Jordão? Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele está dizendo assim: ei, nem desatar, que dirá pisar onde está pisando. Esse é um hebraísmo para dizer, para que nós entendamos que o sonho de João Batista também era de pisar onde Jesus pisou, de ser discípulo daquele grande rabino. Então discípulo é isso, é pisar onde o outro pisa. Agora ele diz assim: ide e fazei discípulos. A missão da igreja, então eu quero servir a Deus. Eu sou crente, Jesus me salvou, Jesus mudou a minha vida, e agora? O que eu devo fazer para servir? Cantar? Pregar? Isso também faz parte, só que cantar é para talentos. Não é todo mundo que canta, né? Se eu começar a cantar aqui, eu atropelo tudo vocês. O Jays mais ainda, né? Entende? Pregação é chamado específico, não é todos que são pregadores. Ministradores da palavra, mestres, ensinadores, não é para todos. Agora fazer discípulo é para todos. Fazer discípulo é para todos. Todos nós podemos sim discipular alguém. Todos nós podemos caminhar e dizer para alguém: pode pisar onde eu estou pisando. Sabe aquela mania que tem crente que tem, e que vai terminar em nome de Jesus aqui, se tiver? Olha para Jesus, não olha para mim que eu sou pecador. Isso não existe para crente. Não, olha para Jesus. Não, se tu olhar para mim não pode. Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Discipulado é isso, meus irmãos. Discipulado é dizer para alguém: pode pisar onde estou pisando, que você estará em caminho da Jerusalém celestial. E essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Observe que ele não diz assim: ide fazei teólogos. Ele não disse: ide fazei pregadores. Ele não diz assim: ide e fazei alunos, senão ele teria que usado outra palavra no grego, mas ele usa talmidim, discípulos, alguém que pise aonde você pisa. Então você é chamado por Deus para fazer discípulos teus. Observe lá: ide e fazei discípulos. Ele não disse: ide e fazei discípulos de mim. Agora sim, ensinando-os. Ensinando o quê? A guardar todas as coisas que eu, aí é Jesus, que eu vos tenho ordenado, ensinado, treinado, capacitado. E aonde estão todas as coisas? Nesse livro aqui. Ide e fazei discípulos. Agora, ide e fazei discípulos da onde? Ide e fazei discípulos das nações, em alguma tradução, né? Ali a palavra é grega. Etnos. Etnia. E o que é etnia? Etnia é um grupo de pessoas que comungam de um mesmo linguajar, numa esfera geográfica e com alguns costumes parecidos.
Até pouco tempo no mundo, as etnias eram divididas geograficamente. Etnia alemã, etnia italiana, etnia francesa, etnia brasileira. Era dividido geograficamente. Hoje não existe mais, com esse bug da comunicação, da comunicação. Hoje não existe mais essa barreira geográfica e acaba com a multidão vindo para as cidades passaram a ter várias etnias. Se aqui tiver, por exemplo, um grupo de skatistas, é uma etnia. Eles têm um linguajar, eles têm uma gíria, uma linguagem, eles têm os costumes e um ambiente geográfico deles. E pasmem, tem uma outra etnia que não sei se vocês conhecem, que também tem uma gíria. É uma etnia que está surgindo aí no meio dos cristãos, os crentes, que tem uma gíria, que alguém vem aqui às vezes cheio de gíria, né? E diz, olha, hoje o fogo vai descer, e o canela de fogo está pegando, e eu não sei o que é gíria. E quem não conhece não entende nada, gíria dos crentes. Vamos ter que discipular essa etnia também. Aqueles que têm o cacuete, né? As etnias, é cultura, é cultural. E aí ele disse, ide fazer discípulo dessas etnias, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, a missão nossa é essa. A missão do cristão, da igreja é essa. É fazer discípulos, é a nossa missão. Então, se eu e você quero ser servo, quer agradecer ao sacrifício dele na cruz e prestar um serviço de gratidão, está aí o serviço, fazer discípulos. E aí todos nós temos um lugar para trabalhar. Tem alguém que diz, eu não posso estar naquela igreja tal, porque lá não tenho trabalho, não me dão trabalho. Eu gostaria tanto de trabalho, mas às vezes o trabalho que ele quer não é o que a Bíblia manda. Ou o cargo já está ocupado. Eu quero ser pastor lá na Assembleia, mas tem que ser o presidente, senão eu não sirvo lá. Eu quero ser pastor, mas tem que ser presidente, senão eu não sirvo. Já está ocupado, tem que esperar eu morrer ou me transferirem. Agora, fazer discípulo tem espaço à vontade. Campo Novo está esperando que você seja um discipulador. A volta tua, meu querido, está cheio de gente precisando ser discipulada. Onde você mora está cheio de gente precisando ser discipulado. Onde você trabalha está cheio de gente precisando ser discipulado. Aquilo que você conversa, as pessoas do teu relacionamento estão precisando de um discipulador, de alguém que diga para ele, ei, eu estou caminhando para Jerusalém celestial, Jesus já mudou a minha vida, transformou, está dando certo a minha vida, espiritualmente eu estou bem. Se você quiser isso, eu tenho para te dar, vem comigo, caminha como eu estou caminhando. Aleluia, glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. Às vezes a gente canta, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor. A gente canta, né? Mas e a gente faz? Mas a gente diz, vem, segue-me. Pisa onde eu estou pisando. Aleluia. Mas às vezes realmente a gente tem um medinho de se ferir. Mas eu vou cuidar do fulano lá. E dali um pouco ele vai recair e eu vou passar vergonha. Você não vai passar vergonha. E se passar também, Jesus passou. Pedro, quantas recaídas teve antes de ser cheio do Espírito Santo e morrer pelo Evangelho? E Jesus desistiu dele? Aleluia. Pedro negou Jesus. Dali 10 dias, pouco menos de 10 dias, Jesus estava lá na praia onde Pedro estava pescando. Diz, vem cá, Pedro, eu te amo. Vem cá, Pedro, eu quero curar você. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma missão. E essa missão Ele nos deu. E eu quero ser voluntário para fazer discípulos. Tem lugar para todos vocês. Pastor, eu estou no primeiro culto aqui nessa igreja, eu não conheço nada. Deixa eu te dizer, Deus quer que você seja um discipulador poderoso nas mãos dEle. Isso eu não tenho medo de errar. Isso eu não tenho medo, porque eu não tenho medo de profetizar. Eu poderia dizer para você, Deus quer que você seja um cantor, um pregador. Isso não sei, vai depender do teu talento, da tua vontade, do teu interesse. E isso não é promessa para todo mundo, é promessa específica. Agora eu posso te dizer para qualquer um que está aqui, Deus quer te fazer um ganhador de almas, um discipulador poderoso. Alguém que mudará a fibra moral da tua vida e da vida daqueles que te seguem. Aleluia. Alguém que vai influenciar o ambiente onde você está. Deus quer te fazer assim. E de fazer discípulos. Agora, meus queridos, por que às vezes a gente se fere? Porque às vezes a gente quer fazer discípulo de uma forma displicente. De uma forma, de repente até diferente das Escrituras. Ou do seu jeito. E nós somos uma instituição. Nós somos uma organização. E nós precisamos ter um norte. Uma orientação. Um processo. Uma caminhada. Então, é importante ter uma visão. E você estar entendendo e conectado nesta visão. Que o líder, Deus vai dar visão para o líder. A Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. Não é a igreja que elege pastores para si. A Bíblia diz que Deus dá pastores para a igreja. E a responsabilidade é desse líder que Deus deu, de ele ter uma visão. E se ele não tiver uma visão, ele tem que dobrar o joelho, orar e pedir misericórdia para Deus, até Deus dar uma visão. E aí depois que ele tem uma visão, ele passa para a igreja. E a igreja, com vontade de servir a Deus e adorar a Deus, entra na visão. E quando ela entra na visão, ela tem o respaldo, ela tem a proteção, ela tem a orientação para alcançar o objetivo. Como é bom quando todo mundo está na mesma visão. Como é bom quando a gente conhece e sabe a visão. Estamos construindo uma visão para Campo Novo. Eu estive pastoreando uma igreja por 9 anos e tinha uma visão para aquela igreja. Deus deu uma visão para aquela igreja. Para que eu liderasse aquela igreja naquela visão. Depois me transferiram para outra igreja e eu fiquei 6 anos na outra igreja. E Deus me deu uma visão diferente da primeira. E aqueles 6 anos foram lá de trabalho. Agora eu estou conhecendo a igreja aqui, Deus está me dando uma visão para a igreja da cá. E nós vamos divulgar daqui uns dias com amplitude a nossa visão. E aí na divulgação da nossa visão, você vai dizer assim, eu quero servir a Deus, eu vou fazer discípulo. O objetivo, a missão é fazer discípulo. Como nós vamos fazer é a visão. E aí vocês, não, eu quero ser servo. Eu me voluntario para ir atrás de alcançar discípulos dentro dessa visão. E aí sim, aí nós teremos algumas coisas tremendas, vendo algumas coisas tremendas acontecer. Observe uma coisa. Eu não vou entrar nos versículos, mas vocês conhecem. A história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel. A Bíblia diz que todas as pessoas da terra tinham uma língua. Eu particularmente acho que é o hebraico, mas não posso afirmar. Todos os povos da terra tinham uma língua. E aí eles vão, e um deles, ele diz assim, vamos construir uma torre. Para que o nosso nome fique grande. Objetivo. Vamos construir uma torre que suba até os céus. Para que o nosso nome fique grande. O objetivo então era o status.
o nome. E aí eles começam a construir a torre. E estão construindo a torre, estão trabalhando, e mais gente vindo. Esse homem tinha uma visão. Deixar o seu nome grande. E ele convenceu uma multidão. E aí o que Deus diz? Depois você lê em casa a história da Torre de Babel. O que Deus diz? Desçamos lá e confundamos as línguas deles. Porque se eles continuarem falando a mesma língua, alcançarão o seu intento. E Deus está dizendo que nada segura um grupo de pessoas na mesma visão. Que o intento é grande. Ah, mas ele ia conseguir chegar a uma torre no céu. Alguém pensa no céu de Deus, né? Construir uma torre naquela época que encontrasse as nuvens, que é o céu, não seria algo estupendo? Muitos de nós, muitos de vós, ou muitas pessoas vão ali no Egito olhar aquelas pirâmides que eram bem menores do que a Torre de Babel. E dizem, como conseguiram? Há 3.000 anos, 2.000 anos, 4.000 anos. A torre foi antes de fazer o ferro, de trabalhar com o ferro para cortar a rocha, a Torre de Babel. Então eles ficariam famosos sim, o seu nome seria grande, o intento eles alcançariam. Então nós temos uma visão, e vamos trabalhar por uma visão, e nós vamos alcançar coisa grande. Amém? Tenho companheiros para essa empreitada? Tenho companheiros para essa empreitada? Vamos junto. Vamos fazer algo grande, mas não para que o nosso nome seja grande. Não para que o Amós apareça, nem que a AD Campo Novo apareça. Não, é para que o reino de Deus se expanda, aleluia, em todos os arrebaldes da nossa jurisdição, que o reino de Deus invada, aleluia, o comércio, a administração, em qualquer lugar que nós vá chegando, aleluia, com uma visão de amor, de comunhão, de intimidade com Deus, e aí, meus queridos, os valores ficarão em evidência. Eu saí de uma cidade, acompanhei a mudança de uma cidade. Acompanhei por um tempo a mudança de uma cidade. Cidade de Santarém, no Pará. A cidade de maior praias doces do mundo, de águas doces do mundo. Em 1988, se você pegar os índices, você vai ver que ela era a cidade em quarto lugar de criminalidade, cidades menor de 300 mil habitantes. Cidades de 200 a 300 mil habitantes do Brasil, ela estava em quarto lugar em criminalidade. Em tráfico de crianças e prostituição infantil. Cidade totalmente maléfica. 1988. No ano de 88 chega um homem solteiro e assume uma igreja de 2 membros. Ele ficou com 3 membros. Um era o porteiro, o que tinha a chave da igreja. O outro era a irmã do pastor, que assumiu a igreja. 3 membros. E ele começa um trabalho, levando a igreja para a missão da igreja e tendo uma visão. 2008, ele entrega a igreja que ele começou para o seu terceiro vice-presidente. Ele e o primeiro e o segundo vice saem e vão à Fortaleza fundar outra, com 66 mil crentes. 66 mil crentes. Sabe quantos motéis tem Santarém hoje? Hoje eu não sei porque faz dias que eu não estudo ela. Mas até os últimos dias que eu assisti, em 2015, por aí 18, que eu estava acompanhando mais nenhum. Foram transformados em escola.
Sabe o carnaval lá? Não tem. 300 mil habitantes, 280 mil habitantes. Carnaval lá não tem. Os crentes saem para a rua e ficam 6 dias de festa, chamada Festa das Cores. Assembleia, da Paz, tudo junto. Tem 200 mil crentes de todas as denominações juntos em Santarém. É possível em Campo Novo? É possível em São Martinho? Eu tenho um sonho. Aleluia. Deus está me dando uma visão. Que nós temos uma missão. Vamos cumprir a missão. Vamos fazer a visão e Deus vai fazer coisa grande. Eu creio nisso. Você crê? Queridos, por quê? Porque para fazer isso precisa de voluntário. Para fazer isso precisa de voluntários. E que não esperem reconhecimento. Eu não espero reconhecimento. Eu não espero dinheiro. Não espero. E faço por amor. Eu não tenho problema de contar minha história, mas não conto em detalhes, e até porque está filmando não vou contar. Mas não tenho problema com isso. O dia que eu entendi que eu preciso ser servo, a minha profissão que me dava muito dinheiro, eu deixei de lado. Para ser servo. Os projetos pessoais, eu abortei o dia que eu decidi ser servo. Aleluia. O prédio que eu queria construir para mim, para minha família, para os meus negócios, eu abortei, já está lá e não preciso mais dele. Aleluia. Servo fica à disposição. Ah, pastor, mas então eu tenho que abdicar do que eu tenho. Não, filho. Não, minha irmã, cada um tem um chamado. Aleluia. Se você quiser ser servo e fazer discípulos aonde você está, também pode acontecer. Deus vai honrar o teu trabalho lá. Aleluia. E lá as coisas vão acontecer. Mas dedique-se a servir aquele que te deu a vida, que te deu a salvação. Tenha medo de se machucar. Tenha medo. Aleluia. Porque ele tem um óleo precioso e cura essas feridas. Você vai se machucar. Cuidar de gente, amar pessoas, nos machuca. Em algum momento dói. Em algum momento fere. Mas se você não está esperando nada em troca, deixa para ele cuidar. Aleluia. Olha só. Lucas capítulo 10, versículo 2. Jesus diz: e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Obreiros, não está falando aqui de pregadores. Às vezes a gente acha que só aqui são obreiros. Aqui o fardo é maior só. Aqui o peso é maior, a responsabilidade é maior, só isso. Mas obreiros, todos nós, na seara. E o Senhor está dizendo que precisa de obreiros para a seara. E sempre precisará obreiros a seara. Só que eu entendo, meus irmãos, e aqui que eu quero que você pense comigo. Quando você recebe a Cristo como Salvador, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Isto? Você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Quando você recebe a Cristo como Salvador, Ele te salva, você então é parte do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É todos os crentes, todos os salvos da terra. Todas as pessoas salvas. Aqui dentro da AD Campo Novo, nós somos um corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? E o que é então? Se eu e você somos o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo.
E vou aproveitar e corrigir uma falha do português, que muitas vezes a gente erra. A Caliandra não é membra da igreja, ela é membro. Membra não existe no português. Membra do corpo. É membro do corpo. Então todos nós somos membros do corpo. Você já imaginou se o teu nariz se rebelasse contra você? Nariz rebelar. Não, eu não vou respirar mais. Só estou respirando para o estômago encher. Comendo coisa aí. E eu tenho que filtrar tudo aí. Esse negócio. E oxigenar esse sangue todo. Não vou funcionar mais. Ou, por exemplo, se você é elogiado, né? Esse foi o tempo, né? Eu já não sou mais jovem, né? Mas às vezes a gente era elogiado por alguma característica do corpo, né? Alguém te olha e te diz assim: meu, como é bonito esse teu rosto. Que rosto bonito você tem. Aí o corpo fica triste. Só o rosto que está ganhando elogio. Ou o teu corpo, você não fica retinha. É ou não é? Aí o dedo anelar ganha um anel, o outro fica com ciúme, é isso, né? Não vou funcionar mais, eu não ganho o anel. Faz parte do corpo. É ou não é? Todos os nossos membros ficam felizes quando o corpo está bem. Se o corpo está bem, os membros estão felizes. Está me entendendo? Esse corpo, for realmente o corpo de Cristo, quando alguém de nós se destacar, todos nós faz parte do corpo, parabéns. Agora quando um do corpo tiver um dedinho, que eu diga, né? Quem colocou um strep na unha, ou um cisco no olho, é só aquele olho que sente? Ou o corpo todo sente? Um cidadão foi no médico e disse: olha, médico, eu estou muito doente. Eu não aguento mais. Aonde eu encosto em mim dói. Olha, eu estou todo doente. Aí foram ver, ele tinha um espinho na ponta do dedo. Todo o corpo tinha dor, não era? Era a sensação. Que nós seja um corpo assim. Se o nosso irmão está lutando, se não doer em mim, meu irmão, é que eu não faço parte do corpo. Se o meu irmão errar e ele for para a sarjeta e não doer em mim, é porque eu não faço parte do corpo. Por isso que nós, como corpo, ligados, saudáveis, nós vamos ser produtivos. Um corpo saudável sempre será produtível. Nós, ovelhas do pasto do Senhor, saudáveis, sempre seremos produtivos. Mas, meu Deus, eu tenho muita coisa aqui. O tempo se foi, aqui ela está mandando eu parar. Queridos, a vida cristã é um desafio constante. Já vou encerrar. A vida cristã é um desafio constante. Jesus disse assim, João 16:33. Eu venci o mundo, tem bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, queridos, como é possível, então, para nós encerrar? Como é possível? Meu Deus, o tempo se foi. Como é possível eu estar prestando o meu serviço voluntário com graça, com coragem, com autoridade? Gálatas 5, 22 e 23. Está na tela? Mas o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, todo esse pacote. Observe que é o fruto, né? Não é os fruto, é o fruto. Pensa numa bergamota de 9 gomos. Está dizendo assim, o fruto. Cada gomo. Então não tem esse negócio assim, eu sou muito amoroso, mas eu quero as coisas tudo para ontem. Não é longânimo. Não tem fruto do Espírito.
Ah não, desculpa, eu tenho muita paz, mas sou injusto. Não tem fruto do Espírito. É o fruto. O problema é o seguinte, meus irmãos, que muitos não entendem que fruto é resultado. A gente não para pensar às vezes. Fruto é resultado. Qual é o resultado do limoeiro? O limão. Qual é o resultado do abacaxi, da bergamoteira? A bergamota. Está dizendo aqui, o fruto do Espírito é. Então quer dizer o seguinte, meus irmãos, nós só conseguimos ser amorosos, ser pacíficos, ser longânimos, ser benigno, se o Espírito Santo estiver atuando em nós. Não adianta você fazer pensamento positivo, se esforçar para ser manso. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que contar até 10. Na frente do espelho e contar até 10. Quebra o espelho e fica brabo, né? Porque não é exercício. Não se faz, não se forma manso. Se é manso. E aí nós invertemos às vezes o sistema. Nós somos bravos e queremos ser manso. E nos esforçamos para ser manso. E pegamos tática para ser manso. E buscamos recursos para ser manso. E não vamos ser mansos. O que eu preciso fazer? Eu digo que o meu termômetro é aqui. Eu tenho por base esses 2 versículos para a minha vida. É o meu termômetro. Quando estiver baixo o meu índice de mansidão, o que eu preciso? Comunhão com o Espírito Santo. Preciso treinar a ser manso. Não preciso contar até 10. Eu tenho que orar e pedir misericórdia e me encher do Espírito Santo. Quando está baixo o meu índice de fé, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. É Ele que vai frutificar em mim e me gerar fé. Amém? Para nós servir ao Senhor voluntariamente, nós precisamos do fruto. Se esse fruto não tiver, realmente nós se machuca. Nós troca os pés pelas mãos. Nós fica esperando alguma coisa dos outros. Nós quer aparecer. Agora, quando o fruto do Espírito gera em nós, ele nos deixa manso, humilde, bondoso, benigno, paciente. Aleluia. E tudo isso a gente precisa para servir. Não tem como servir sem ter o fruto. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé para orar. Judiei de vocês hoje, né? Fui além do tempo, né? Meu Deus. O pessoal já estava olhando a hora 10h30. Ah, não, é 8h30. Eu posso ir mais tempo. Queridos, pensa aí. Pensa aí agora, onde você está. Se os irmãos quiserem cantar, fiquem à vontade. Pense aí. Você pode ter sido ferido querendo fazer o bem para alguém. E eu duvido que não tenha alguém que não foi ferido. Se já te feriu, e hoje tu está bem, se feriu ajudando alguém, hoje tu está bem, está tranquilo, isso não te dói, fica tranquilo, fica em paz. Essa ferida está curada. Agora, se você ajudou alguém e você lembra desse alguém e ainda te dói, você precisa ser curado. Você precisa ser curado, meu querido. E não leve isso para casa hoje. Deixa aqui. Deixa aqui essa dor. Entrega para o Senhor. Entrega essa ferida. Diz, não, eu não quero levar para casa essa ferida. Ah, mas eu ajudei tanto fulano, o Beltrano, e agora ele me despreza. Está ferido, só vai piorar, não vai mudar nada. Agora você pode entregar essa ferida hoje para o Senhor e dizer, Senhor, está na tua mão o fulano, está na tua mão o Beltrano, a cicrana, está na tua mão, Senhor. Eu perdoo ele e não quero saber mais dessa situação. Você não precisa andar ferido. Por quê? Porque se você continuar ferido, você vai ter medo de servir de novo. Quem está ferido tem medo de fazer aquilo que lhe feriu.
Agora, se você estiver livre disso, você vai servir de novo. Aleluia, vai servir com o fruto do Espírito. Vai servir com tanta graça, aleluia, que vai constranger quem está sendo servido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e o Pai do céu vai receber isso. Sirva quem quer que for, aonde quer que for, com amor. Sirva quem quer que for, cheio do Espírito Santo. Não tenha medo de se ferir de novo. E se por um acaso se ferir de novo, entenda que você não está fazendo isso para esse ou para aquela, para aquele ou para aquela. Você está fazendo para aquele, aleluia, que deu a sua vida por ti na cruz do Calvário. Enquanto eles cantam, você continua orando aí. E eu vou te desafiar, para você ver se você está curado mesmo. Você vai orar agora por aquele que te feriu. Você vai orar agora por aquela pessoa que te machucou um dia que você serviu ela e ela te machucou. Você quer que vire o cativeiro? Quer sair daqui curado? Ora nesse sentido. Enquanto eles cantam, você ora e dá o nome dessa pessoa que te feriu. Tenha coragem de fazer isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz, já orei por aquele que me feriu e pedi bênção, pedi misericórdia por ele. Aleluia. E eu senti dentro de mim a maior paz que existiu. E hoje eu abraço aquele que me feriu e não sinto nada. Aleluia. Porque ele perdoou, porque ele sarou a minha ferida. Abre o teu coração aí, perdoador, e ora pela pessoa que te feriu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. É a oportunidade que você tem de orar nesse momento. Quer ser usado? Quer ser alguém nas mãos do Senhor? Quer ser um servo útil? Ora por aquele que te feriu. Abençoa aquele que te feriu. Perdoa aquele que te feriu. Aleluia. Aleluia. É difícil? É difícil sim. É difícil sim. Mas o teu mestre estava recebendo punhalada nas mãos, cravado numa cruz, e disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Quer ser usado? Entrega tudo na mão do Senhor. Quer ser um fazedor de discípulo? Entrega tudo na mão do Senhor. Fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu quero que tu entenda, de uma vez por todas, que essas feridas que podem te causar constrangimento, que podem causar dor, porque tu serviu alguém, eu quero que tu entenda uma vez por todas, que aquele que conhece o teu coração, sabia a tua intenção. Sabia a tua intenção. Aquele que conhece você por dentro, sabia qual era a tua intenção. Não te preocupa. Entenda uma vez por todas. Aleluia.
Ele te conhece, Ele sabe o que tu pensa, Ele sabe a motivação que você amou, que você cuidou com tanto carinho. Mas essa pessoa rejeitou, mas essa pessoa não soube agradecer, não soube valorizar. Ele conhece, entenda, por favor, entenda uma vez por todas. Aleluia. Você pode transferir tudo para Ele. Pai querido, em nome de Jesus eu estou orando, Pai, com esses homens e mulheres que estão aqui, Pai. Oh, aleluia. Eu sei que Tu és Deus de paz. Eu sinto que Tu és o Deus que está curando feridas, aqueles que disseram nunca mais eu vou fazer algo de bom para alguém. Pai, eu sei que Tu estás curando, Pai. Eu sei que Tu estás curando aquele coração que foi ferido pelo cônjuge por tanto tempo. Aleluia, porque amou, porque cuidou, mas não recebeu a valorização. Pai querido, cura, Pai querido, e traz, Senhor, alegria de volta, para que ele seja voluntário. Oh, aleluia. Chemanda, seribanda, sorra, jua. Eu sei que o Senhor tem alguém aqui nessa noite dizendo assim, que está constrangido, que está ferido há tanto tempo, porque o pai só se dedicava para a obra, só se dedicava para o reino, cuidava das pessoas da igreja, mas não dava atenção para si. O Espírito Santo me revela aqui, ei querido, perdoa, perdoa, só isso, perdoa. Aleluia, não havia intenção, a boa intenção a gente não sabe. Fecha essa ferida, entrega para o Senhor essa ferida. Aleluia, o Senhor quer amar, quer te cuidar, quer te usar. Eriganda surrai mienda suriema da gachuaraias. Aleluia. Você que está nos visitando, que está conosco, entrega tudo ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai cuidar de você. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Aleluia. E que Deus dê sabedoria para você continuar agora como curado, fazendo mais para o reino de Deus, fazendo discípulos. Em nome de Jesus, vocês serão fazedores e discípulos poderosos. Amém? Glória a Deus. Tem alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Começar uma caminhada com Ele? Nunca tomou essa decisão ainda, mas olha, eu quero começar. De repente você está pela primeira vez aqui, mas sentiu uma vontade. Aqui é o meu lugar, eu quero servir a Deus. Se tem alguém, levanta a sua mãozinha. Eu quero te conhecer. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, começar hoje uma caminhada.